Os melhores contos. Produção, edição e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor. Charles Dickens nasceu no dia 7 de fevereiro de 1812, em Portsmouth, na costa sul da Inglaterra. Considerado um ícone da literatura inglesa e mundial, ele morreu no dia 9 de junho de 1870, aos 58 anos, vítima de um derrame em Kent, na Inglaterra. Seu pai, John Dickens, era um funcionário naval que sonhava em ficar rico. Sua mãe, Elizabeth Barrow, aspirava a ser professora e diretora escolar. Apesar dos melhores esforços de seus pais, a família permaneceu pobre. Os problemas começaram a surgir na infância de Charles Dickens. Seu pai tinha um emprego relativamente bom, o que deixou a fama lhe subir a cabeça. Gastou mais do que podia e acabou preso por contrair dívidas e não pagá-las. Assim, Charles se viu obrigado a trabalhar pela primeira vez aos 12 anos de idade. Antes disso, para manter as contas, sua mãe vendeu seus livros e alguns bens familiares. Portanto, já empregado, Charles Dickens produzia graxa para sapatos. Mesmo depois que seu pai foi solto e acabou recebendo uma herança, sua mãe não achou bom retirá-lo do trabalho. Essa foi uma decisão que machucou profundamente uma criança que passou por uma mudança brusca de estilo de vida. Em sua vida adulta, Dickens primeiramente manifestou interesse pelo direito, que acabou sumindo depois de ele se desencantar pelo trabalho nos tribunais. Em seguida, trabalhou como jornalista e só depois de alguns anos nessa função é que foi se consagrar como escritor. Em suas obras combinou com grande destreza humor, sentimento trágico e ironia, crítica social, descrevendo pessoas e lugares, tanto reais como imaginárias. Suas principais obras são O Sr. Pickwick, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Um Conto de Natal, David Copperfield, Tempos Difíceis, Conto de Duas Cidades, Grandes Esperanças, entre outros, e deixou inacabado o seu último romance, O Mistério de Edwin Drood. De Charles Dickens, A História de uma Criança. Era uma vez, há muitos e muitos anos, um viajante que partiu em uma jornada. Foi uma jornada mágica que pareceria longa quando ele começasse e muito curta quando chegasse no meio do caminho. Ele viajou por um caminho bastante escuro por algum tempo sem encontrar nada, até que finalmente encontrou uma linda criança e perguntou a ela: "O que você faz aqui?" E a criança respondeu: "Eu sempre estou brincando. Venha e brinque comigo." Então ele brincou com aquela criança durante todo o dia e eles estavam muito felizes. O céu estava tão azul, o sol estava tão brilhante, a água estava tão brilhante, as folhas estavam tão verdes, as flores estavam tão adoráveis e eles ouviram os pássaros cantarem e viram muitas borboletas. Tudo era lá muito lindo. E isso quando o tempo estava bom. Quando chovia, eles adoravam observar os pingos caindo e cheirar os aromas frescos. Quando ventava, foi delicioso ouvir o vento e imaginar o que dizia quando ele saía apressado da sua casa. Onde era isso? Eles pensavam. Assoviando e uivando, guiando as nuvens diante dele, dobrando as árvores, ressoando nas chaminés, chacoalhando a casa e fazendo o mar rugir em fúria. Mas quando nevava, era o melhor de tudo, pois eles não gostaram de nada tanto quanto olhar os flocos de neve caindo rapidamente e em grande quantidade, como se tivessem se soltado dos peitos de milhões de pássaros brancos e ver quão suave e profundo era o cair e ouvir o silêncio sobre os caminhos e estradas. Eles tinham muitos dos brinquedos mais legais do mundo e os mais impressionantes livros ilustrados. Tudo sobre cimitarras, sapatos e turbantes, anões gigantes, gênios e fadas, barbas azuis, pé de feijão, riquezas, cavernas, florestas e João e Maria. Tudo era novo e tudo era verdade. Mas um dia, de repente, o viajante se perdeu da criança.
Ele a chamou por diversas vezes, mas não teve resposta. Então ele continuou na sua estrada e avançou sem encontrar nada por um tempo, até que finalmente encontrou um garoto bonito. Então disse ao garoto: "O que você faz aqui?" E o garoto respondeu: "Eu estou sempre aprendendo. Venha e aprenda comigo." Assim, ele aprendeu com um garoto sobre Júpiter e Juno, sobre os gregos e romanos e eu não sei mais o que. Aprendeu mais do que eu ou ele seríamos capazes de contar, pois logo ele se esqueceu de muita coisa. Mas não estavam sempre aprendendo. Eles tinham os mais alegres jogos que já foram jogados. Remaram no rio do verão e patinaram no gelo no inverno. Estavam sempre ativos a pé ou andando a cavalo, no cricket e em todos os jogos com bola, polícia e ladrão, pega-pega, siga o mestre e mais esportes que eu possa pensar. Ninguém poderia detê-los. Também tiveram feriados, bolos de aniversário e festas, onde dançaram até a meia-noite. Teatros reais, onde viram palácios de ouro e prata reais se erguerem da terra e viram todas as maravilhas do mundo de uma só vez. Quanto aos amigos, eles tinham tantos e muitos queridos amigos que preciso de tempo para contá-los. Eles eram todos jovens, como o garoto bonito, e nunca se distanciaram um do outro por toda a vida. Entretanto, um dia, no meio de todos esses rapazes, o viajante se perdeu do garoto, assim como tinha se perdido da criança, e depois de chamar em vão, continuou sua jornada. Continuou por um tempo sem ver nada, até que por fim encontrou um jovem. Então disse ao jovem: "O que você faz aqui?" E o jovem disse: "Eu estou sempre apaixonado. Venha e ame comigo." E assim ele saiu com o jovem e logo encontraram uma das mais bonitas garotas que já foi vista, assim como a Fanny, ali no canto. E ela tinha os olhos como os da Fanny, os cabelos como o da Fanny, e covinhas como as da Fanny. Ela ria e se corava assim como a Fanny fazia enquanto estou falando dela. Então o jovem logo se apaixonou, assim como alguém que eu não posso citar na primeira vez que veio aqui e viu a Fanny. Bem, ele era provocado às vezes, assim como alguém costumava ser pela Fanny, e eles brigavam algumas vezes, assim como alguém e Fanny costumavam brigar. Faziam as pazes, se sentavam no escuro, escreviam cartas todos os dias, nunca estavam felizes separados, sempre cuidando um do outro e fingindo que não. Ficaram noivos no Natal, se sentavam perto um do outro próximo ao fogo e se casariam muito em breve. Tudo exatamente como alguém que não vou mencionar e Fanny. Mas o viajante se perdeu deles um dia, como ele tinha se perdido do resto dos seus amigos, e depois de chamar para voltarem, coisa que nunca fizeram, continuou sua jornada. Desta forma, ele continuou por mais um tempo sem ver ninguém, até que por fim chegou a um cavalheiro de meia idade e perguntou a ele: "O que você faz aqui?" E sua resposta foi: "Eu estou sempre ocupado. Venha e seja ocupado junto comigo." E assim ele começou a ser muito ocupado com aquele homem e eles continuaram pela floresta juntos. A jornada toda foi pela floresta. Só ela era aberta e verde no início, como a floresta na primavera, e agora começou a ser espessa e escura como uma floresta no verão. Algumas das pequenas árvores que tinham surgido antes estavam ficando marrons. O cavalheiro não estava sozinho, estava com ele uma senhora mais ou menos com a mesma idade dele, que era sua esposa, e também tinham filhos que estavam com eles. Então continuaram todos juntos na floresta, cortando as árvores e fazendo um caminho entre galhos e folhas caídas, carregando fardos e trabalhando duro. Às vezes eles chegavam a uma longa passagem verde que se abria para florestas ainda mais profundas. Então eles ouviram uma vozinha chamar ao longe: "Papai, papai, eu sou outro filho, espere por mim." E logo viram uma pequena figura crescendo cada vez mais conforme se aproximava, correndo para se juntar a eles. Quando ela apareceu, todos se juntaram ao redor dela, beijaram-na e lhe deram boas-vindas e continuaram. Algumas vezes eles chegavam a várias passagens de uma só vez. Ficaram todos parados e uma das crianças disse: "Papai, estou indo para o mar." E outra disse: "Papai, estou indo para a Índia." E outra: "Papai, estou indo buscar minha sorte onde puder." E ainda uma outra:
Papai, estou indo para o céu. Então muitas lágrimas na partida eles foram, solitários, descendo as passagens, cada criança em seu caminho. E a criança que disse que ia para o céu subiu em uma atmosfera dourada e desapareceu. Sempre que essas partidas aconteciam, o viajante olhava para o cavalheiro e via ele olhar para o céu acima das árvores, onde o dia estava começando a diminuir e o pôr do sol a aparecer. Ele viu também o cabelo do homem se tornar grisalho, mas eles nunca podiam descansar por causa que eles tinham uma jornada a realizar e era necessário estarem sempre ocupados. Por fim, houve tantas despedidas que não restaram mais crianças e só o viajante, o cavalheiro e a senhora continuaram o caminho em companhia. Agora a floresta estava amarela e agora marrom e as folhas, mesmo das árvores da floresta, começaram a cair. Então eles chegaram a uma passagem que era mais escura que as outras e estavam avançando em sua jornada, sem olhar para baixo quando a esposa parou. Meu marido, disse ela, eu sou chamada. Eles escutaram e ouviram uma voz ao longo do caminho dizer, mamãe, mamãe! Era a voz da primeira criança que disse, estou indo para o céu. E o papai disse, eu ainda não rezo, o pôr do sol está muito próximo, não rezo ainda. Mas a voz gritou, mamãe, mamãe, sem se importar com ele, apesar de que seu cabelo agora estava muito branco e lágrimas escorriam do seu rosto. Então a mãe, que já tinha sido atraída para a sombra da passagem negra, se afastando com seus braços ainda ao redor do pescoço dele, beijou-o e disse, meu querido, eu sou chamada e vou, e desapareceu. O viajante e o cavalheiro ficaram sozinhos. Eles continuaram e juntos chegaram muito perto do final da floresta, tão perto que poderiam ver o pôr do sol vermelho brilhando diante deles entre as árvores. Ainda uma vez mais, enquanto ele abria caminho entre os galhos, o viajante perdeu seu amigo. Ele chamou e chamou, mas não houve resposta. Quando ele saiu da floresta e viu o sol descendo em uma ampla paisagem roxa, chegou para um velho sentado em uma árvore caída. Perguntou a ele, o que você faz aqui? E o velho respondeu com um calmo sorriso. Eu estou sempre relembrando. Venha e relembre comigo. O viajante então se sentou ao lado do velho, cara a cara com um pôr do sol sereno. Todos os amigos dele voltaram calmamente e ficaram ao seu redor. A linda criança, o garoto bonito, o jovem apaixonado, o pai, a mãe e os filhos. Todos eles estavam lá e ele não tinha perdido nada. E assim ele chamou todos eles, gentil e tolerante com todos, estava sempre agradecido por ver todos eles, e eles estavam honrados e amavam-no. Eu acho que o viajante deve ser você mesmo, querido avô, porque isso é o que você fez por todos nós e o que nós fazemos por você. Vocês acabaram de ouvir A História de uma Criança, de Charles Dickens. Os melhores contos. Produção, edição e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor.